Olá, meu nome é Dário, eu faço parte da equipe de atendimento da Cidadania Luso. Nós somos uma empresa especializada em processo de cidadania e especializadas em alguns tipos de visto para quem quer ter residência em Portugal. Nós temos uma sede administrativa em São Paulo, onde está administração, recebimento de cartão, esse tipo de coisa. Nós temos uma loja também no Rio de Janeiro, mas a nossa sede mesmo operacional dos processos é na cidade do Porto, em Portugal. Aqui nós redigimos e botamos para correr todos os processos de cidadania para os clientes do Brasil. Nenhum processo nosso é feito via consulado, todos são feitos ou em conservatórias, e uma característica, a gente sempre escolhe uma conservatória que tenha menos filas de processo para que o processo saia mais rápido. É muito recorrente a pergunta: quem tem direito de solicitar a cidadania portuguesa? Nós vamos dividir em dois grupos: quem pode pedir a cidadania portuguesa de forma direta e vamos chamar de forma indireta. Bom, se você é filho ou filha de um português ou uma portuguesa, ou ambos, se você é neto ou neta de um português ou uma portuguesa, ou ambos, você tem direito de solicitar a cidadania diretamente. Ou ainda, se você é casado com um português ou uma portuguesa, você tem direito a solicitar a cidadania. União estável também permite. É um pouquinho mais complicado, nós não vamos tratar nesse vídeo sobre união estável. Quem tiver esse caso específico, depois nós damos instrução, mas é possível também. Então, como eu coloquei, filho e neto têm direito a entrar, solicitar a cidadania. Uma coisa também, uma pergunta recorrente é: eu sou neto de um português, eu posso pular a minha geração anterior, seja o pai, a mãe, quem tem o sangue português? Pode, você pode fazer de forma isolada um processo direto. Vou falar um pouquinho também agora do que é a cidadania, vamos dizer, indireta. Se você é bisneto, por exemplo, você é bisneto de um português ou portuguesa e quer ter a cidadania portuguesa, você não pode, você perdeu o vínculo. Então, para restabelecer o vínculo com Portugal, uma das formas vou exemplificar. Se você é bisneto e o seu sangue vem do lado do teu pai, o sangue português vem do lado do pai. Então, uma das formas é, primeiro pedir a cidadania do seu pai, pois ele é neto de português. Após sair a cidadania do seu pai, você virou filho de um português. E aí você pode solicitar a sua cidadania. São dois processos separados, um após o outro. Não é possível entrar junto. Tem que esperar o prazo do pai, o processo de neto, para depois fazer o pedido como filho. Nós estamos no Porto, todos os processos que nós fazemos são diretamente em conservatórios em Portugal ou no organismo centralizado em Lisboa para alguns tipos de processo. Então, processo de filho a gente faz localmente. A gente escolhe uma conservatória que esteja com pouca fila para o processo sair rápido. Processo de neto ou de quem é cônjuge de um português tem que ser remetido para Lisboa. Então a fila é maior, a gente não tem como fazer essa escolha, tem que remeter para esse órgão, vamos chamar centralizado. Então um processo de filho está demorando entre 6 meses e 1 ano, mais próximo de 6 meses, pode variar um pouco. Um processo de neto está demorando de 1 ano a 2, mais próximo de 2. Por quê? Porque a fila para neto está muito grande. Acho que a maioria das pessoas já leram, né, quem tem direito de cidadania, mas é bom a gente reprisar. Em 3 de novembro de 2020 foi homologada a nova lei de netos, que ela facilitou muito para o neto pedir a cidadania. Hoje, a legislação portuguesa pede que seja estabelecido o vínculo, você ter o sangue português, é neto, e basta
falar português. Então, todo mundo que tem a língua portuguesa como padrão tem direito automaticamente de solicitar a cidadania. Como é que funciona o nosso trabalho? Bom, os clientes que nos contatam, nós mandamos uma proposta com os valores do processo de cidadania, totalmente separado para neto, filho, transcrição de casamento, cônjuge, e nesses custos estão todas as taxas processuais e todo o custo do trabalho advocatício envolvido, ok? A única coisa que o cliente que não está nessa proposta, porque não dá para a gente custear de forma antecipada, são os custos do documento que são precisos no Brasil e os custos dos documentos que são precisos em Portugal. Por que a gente não... É muito difícil a gente dar esse preço exato? Pois os documentos no Brasil que são necessários vão ser tirados no cartório onde está registrado o documento. E, infelizmente, cada estado no Brasil tem um preço diferente para determinados tipos de documento. Então, para poder nós falarmos esse preço exatamente, a gente teria que consultar cada cartório no Brasil o tipo do documento. Então, se o cliente pedir, nós passamos vários serviços, alguns na web, alguns de cartório do Rio, de Curitiba, aonde o cliente pode solicitar esses documentos de forma centralizada num único lugar. Os cartórios, um cartório pode solicitar para o outro as certidões. Então, um exemplo, se você pedir para o cartório de Curitiba, ele pode, vamos imaginar que você tem uma certidão no Rio, uma certidão em São Paulo e uma certidão em Brasília. Esse cartório de Curitiba vai pedir para os 3 cartórios automaticamente, vai receber essas certidões e vai apostilar para você e vai mandar para você tudo centralizado, sem custo a mais por isso. Mas, uma coisa importante, não é obrigado a fazer com as nossas indicações. Você mesmo pode ir no cartório, ligar, fazer e resolver. Lembrando que tem sempre o custo da emissão do documento e do apostilamento, ok? Quanto aos documentos de Portugal, esse é o processo, o documento-chave para o processo, pois você precisa provar que o antepassado português seu, que saiu de Portugal e foi para o Brasil, seja que foi só um exemplo, só um homem e foi para o Brasil, casou no Brasil, constituiu família, pôs o sangue português no Brasil e esse sangue português está em você agora, ok? Pode ser um casal, o casal pode ter 2 portugueses, saíram daqui, se conheceram no Brasil e casaram no Brasil, ou ainda 2 portugueses que já saíram casados de Portugal para constituir a família no Brasil. Então, esse documento que a gente chama do português original é chave para o processo. Ele é indispensável para provar a sua origem portuguesa. E aí nós sempre dividimos em dois períodos históricos. Para você saber, o primeiro cartório aberto em Portugal foi aberto em abril de 1911. Então, anterior a essa data, não existia cartório. Todo registro válido é da igreja. É o que se chama aqui o registro de batismo, ou ainda conhecido como batistério do português. Então, ele é um documento que é válido para o processo, é o único, pois não existia cartório. E como é que funciona isso hoje? O governo português recolheu os livros de batistério das várias igrejas, das várias conselhos e freguesias que tem aqui em Portugal e colocou em alguns centros. Então existe um centro em Coimbra, um centro em Viseu, no Porto, em Braga, em Lisboa e aí vários outros, onde esses livros estão com as imagens desses livros catalogadas lá. Foram digitalizadas, mas não foram digitadas. Então a busca nos livros ainda é visual, meio que tem que ler o livro para achar. Então, quando a pessoa chega e fala, olha, eu tenho um antepassado que nasceu em 1890, mas ele nasceu em Coimbra, no concelho
de Coimbra e na freguesia de Lourdes. É possível achar, ir nesse conselho, nessa freguesia, no livro que está registrado em Coimbra, e pegar a cópia da certidão. Se souber a data, mais fácil ainda. Senão, tem que ler no período para achar nessa freguesia os nascimentos e pegar o batistério do seu antepassado. Isso é um processo que é simples quando você sabe, vamos chamar assim aqui em Portugal, o concelho, que seria equivalente no Brasil, mais ou menos a cidade, e a freguesia, aqui seria quase que um bairro ou uma subprefeitura em Portugal. Por quê? Porque cada igreja fazia o seu registro. E é muito comum hoje em dia, nos processos que estão surgindo agora no Brasil, principalmente de neto, às vezes a ligação é bisneto, de ter que ir atrás desse documento. E na maioria dos casos, as pessoas não sabem qual o concelho de freguesia, onde nasceu esse português, onde ele foi feito o batismo dele. Então, a gente tem que recorrer a genealogistas para localizar esses documentos. E é um trabalho, se você não sabe qual o concelho, né, qual a cidade, tem que procurar em Portugal inteiro, em todas as cidades. E aí muita gente não sabe o ano, é mais comum ainda as pessoas não saberem o ano. Então tem que procurar em todo Portugal, em todos os anos. A gente trabalha com alguns genealogistas, nós trabalhamos com 3 em Portugal, que tem um índice de encontrar 90% dos documentos. Tá? E eles fazem essas buscas usando várias ferramentas, várias formas que nós, não somos nós como escritório, não é a Cidadania Lusa que faz a busca, são os nossos parceiros. E aí, como eu falei, 90% de índice de localização dos documentos. Então, é bem provável achar o documento do seu antepassado. Aí as pessoas falam, mas qual é o custo para fazer uma busca dessa? A gente sempre fala para o cliente o seguinte, a gente precisa analisar caso a caso, porque em muitos casos você chega e fala só, por exemplo, o nome do português, o nome do pai e da mãe do português. É um trabalho. Se a pessoa chega e fala o nome do português, o nome do pai e da mãe do português, em uma região, por exemplo, Aveiro tem muitos concelhos e muitas freguesias, mas já diminui a busca, porque você em vez de procurar em Portugal todo, você procura só naquele distrito, porque tem o distrito de Aveiro e a cidade de Aveiro, que seria equivalente a São Paulo, do Brasil, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Então, é uma busca grande, se você procurar em Portugal inteiro. Se você diminuir para uma região, já diminui. Se você souber o ano aproximado que ele nasceu, diminui mais. E uma coisa importante no batistério, é indispensável saber o nome do pai e da mãe do português que está sendo procurado. Vou dizer de novo o porquê disso. O batistério aqui em Portugal era feito da seguinte forma: só se registrava o nome do pai, o nome da mãe e o nome próprio da criança. Então, em linhas gerais, o padre dizia assim, escrevia no livro: hoje veio nessa paróquia João da Silva e Maria da Silva batizar o Antônio, ponto. Então não era Antônio mais um sobrenome, era o nome próprio dele. Então, na localização dos batistérios, temos que ter o nome do português, o nome do pai e da mãe do português para fazer essa localização do documento. Isso também, depois de 1911, começou a abrir os cartórios em Portugal. O primeiro foi aberto no mês 4 de 1911, só que demorou um tempo para abrir em todo Portugal. Então a gente considera que até mais ou menos 1915, não é uma data exata, ainda era muito em igreja, ou seja, era batismo. De 1915 para frente, aí virou cartório, que é mais simples de achar, mas também, como no Brasil, quando a gente vai tirar um assento de nascimento, aqui em Portugal chama assento de nascimento, é registro de nascimento. A gente precisa saber o nome do pai, o nome da mãe, conselho, se possível conselho, freguesia e data. Aí é muito fácil, muito simples de emitir. Mas se você não sabe de novo essas informações, tem que ter uma busca para achar o documento desse português.
É mais simples do que em batistério? É, mas mesmo assim é trabalhoso, porque tem que fazer uma busca em todos os registros cartoriais. Então, busca é algo que a gente também trata cliente a cliente para verificar isso. E a busca, o documento do português não está incluso nos nossos valores, nem os documentos do Brasil por essas razões, ok? Importante, eu já tenho o assento de nascimento do português. Ótimo, manda somente uma cópia para a gente e está resolvido, e você não vai esquentar mais a cabeça com esse tipo de problema. Então, são documento do Brasil, documento de Portugal, provando o vínculo de sangue. E o processo é simples, para neto e filho, garantido em lei, sem maiores problemas.